meu amigo vascaíno, uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração. E neste vídeo a gente vai falar sobre o Vasco da Gama e dar uma atualizada no Campeonato Brasileiro, porque alguns jogos importantes e de interesse do Vasco da Gama aconteceram nesta tarde. Então vamos ficar atentos aí às respectivas atualizações para a gente saber do que verdadeiramente o Vasco precisa hoje para escapar do rebaixamento e quais são os clubes aí que estão disputando com o Vasco da Gama, porque a gente tem novidades. Olha só, meus amigos, fiquem atentos aí com relação à tabela, porque a gente já vai atualizar. Eu peço a você que não é inscrito para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Vamos colocar aqui a classificação, vamos atualizar tudo para vocês do que já aconteceu até aqui nesse campeonato brasileiro, certo? Então, é o seguinte, essa 35ª rodada começou com aquele jogo lá em Itaquera, um jogo que está muito conquistado, que o Bahia ganhou por 5-1 do Corinthians, certo? Esse jogo aqui deixou o Bahia ali numa condição melhor. O Vasco ontem conseguiu um pontinho muito importante contra a equipe do Atlético Paranaense. Agora começa aqui as atualizações. Olha só, ainda no dia de ontem, 2-1 Fluminense para cima do Coxa. E hoje no Newton Santos, resultado importante aí para o Vasco da Gama. O Santos conseguiu arrancar o empate no finalzinho aqui no Engenhão. As coisas estavam encaminhadas para o Botafogo conquistar esses 3 pontos. No entanto, o Botafogo aí cedeu um empate no finalzinho. E com essa vitória do Santos, houve mudanças ali com relação à classificação. Daqui a pouco a gente vai colocar para vocês. A gente passa aqui também, ó, Atlético Mineiro 3-0 em cima do Grêmio, tá? O Grêmio ali se complicando na tabela. Hoje ainda teremos São Paulo contra o Cuiabá, certo? No Beira-Rio, um jogo importantíssimo para o Vasco da Gama, pois a equipe do Internacional briga ainda por rebaixamento contra um Bragantino que busca o título, ainda mais agora que o Botafogo cedeu aí esse empate, certo? O outro jogo interessante para o Vasco da Gama é Fortaleza e Palmeiras. O Fortaleza, que nos últimos 15 pontos disputados, só conseguiu um pontinho apenas. Teremos ainda hoje América Mineiro e Flamengo, certo? São jogos que estão começando agora. E a rodada termina só na segunda-feira com Goiás e Cruzeiro. Mas olha só, vamos ficar atentos aqui a essa situação do jogo do Santos com o Botafogo, porque houve uma mudança aqui. O Vasco, que tinha dormido ali na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, eis que o Vasco sai da zona de classificação da Copa Sul-Americana e o Vasco perde ali uma posição porque o Santos conseguiu um pontinho. Então, o Santos com 43 pontos neste momento, certo? Bom, a gente vai ficar atentos aqui, muito aqui com relação ao jogo do Internacional, que o Internacional tem 43 pontos, e também o jogo do Fortaleza, que o Fortaleza tem 44 pontos nesse momento. Olha só, pessoal, o Vasco não entra na zona de rebaixamento, independentemente do jogo do Cruzeiro, tá? Porque como o Bahia já jogou, certo? Se o Cruzeiro vencer, o Cruzeiro ultrapassa ali
o Bahia e ultrapassa também o Vasco. Mas quem entra na zona do rebaixamento é a equipe do Bahia. O interessante será se o Goiás amanhã vencer o Cruzeiro. Aí a gente ficaria numa condição muito, muito boa, certo? Então, essa é a situação de momento do Campeonato Brasileiro. Quero passar uma informação aqui para vocês com relação ao departamento médico do Vasco da Gama. A atualização aqui importante. Por quê? O Medel ontem saiu com uma lesão, com uma contratura no músculo da perna. Então, é o seguinte, é uma lesão grave, no entanto, o Medel já iniciou tratamento intensivo neste domingo no CT Moacir Barbosa, tá? Então, o tratamento preventivo do Medel já começou. É um tempo curto para poder se preparar, porque o Vasco tem um jogo na terça-feira contra o Corinthians. No entanto, a gente está muito confiante que o Medel terá condições ali de jogo. Perfeito? Então, essas são as informações. Vamos torcer aí para que dê tudo certo, porque o Medel, tendo condições ali de jogo, a gente vai ver o Medel atuando ali do lado do Capasso na zaga do Vasco da Gama. Certo? O Vasco que vai ter problemas ali, porque o Maicon tomou o terceiro cartão, o Léo também tomou, então a zaga do Vasco deverá ser esses dois aí. Então a gente passa essa informação também com relação ao Medel, tratamento intensivo já começou. Certo, meus amigos? Na live das 21h30, a gente vai atualizar tudo, tá? Embora o Santos tenha vencido, pelo menos o Santos não abriu tanto assim com relação... embora o Santos não tenha vencido, né? Ele conseguiu um empatezinho. Foi importante também, porque o Santos não abre tanto assim. É mais uma equipe que vai brigar até o final ali com a gente ali. Perfeito? Então, agradeço pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!